You guys ready? I have a long sheet here. Amém. Amen. Bom dia, igreja. Gente, eu tô meio gripado, tá? Se eu tossir, Guys, I got a bit of a suar o cold. nariz, So I might stop a little bit in the middle. porque o negócio meio que pegou essa semana pra mim. This week was a Mas eu little tough for eu tô me. melhor. Não é? When Pastor Marcos falou, ó, domingo tal é você. Pastor Que é Marcos hoje. said, "Oh, such and such Sunday you will bring the word." Você começa a pensar, And we begin to think and we begin to study a apresentar para what we a want to bring igreja. forth and present to the church, Principalmente que seja para a edificação da igreja. if so that it can bless the church. Mas eu tenho, isso é costume mesmo, isso é costume meu. And this is my custom. Alguém já me disse, Paulo, você recebeu de Deus essa palavra? Não precisa ficar pedindo confirmação, não. É isso mesmo. People have come and asked me, Paulo, are you Vai. sure that God gave you this word? Vai que Deus fala, mas eu sempre peço que Deus me confirme de uma forma que eu veja. But Seja I visível. always ask that God will confirm in a way that I may see it, in a visible way. Não que eu duvide do poder da palavra de Deus. Not that Não é I doubt isso. the power of the word of God. That's not it. Mas porque quando nós estamos aqui, But when we're here, eu não sei se vocês vão entender, senão pode falar, peraí, não entendi direito o que você falou aí. because you can say, hey, Pastor, I don't understand what you're saying. Você é simplesmente uma pessoa, corpo, alma e espírito Here's que a está person, aqui, body, spirit, and soul. mas não é você com as suas ideias. But it's not you with your own ideas. É você com as ideias de Deus. It's you with the ideas of God. Não é você falando que é um versículo ou um texto que você not- conheceu, A text or a verse that you know, já ouviu uma pregação, or you've heard a preaching, né? Lá, quando era criança, você ouviu e depois ouviu e that foi when you were a ouvindo. child and you listened to these words and you listened to these preachings, Mesmo que você use um texto conhecido, um texto even que when você you já use a ouviu, well-known text, a text that you already heard, reouviu, já pregou nele, and you preached on it, você não deve subir aqui com a sua confiança. we should never come up here with our own trust, Porque aí eu estou dizendo que eu sei. because that would deem that I know. Aí dá errado. Then it's wrong. Porque, na realidade, às vezes, dentro de um texto, Because sometimes from one text que às vezes você já pregou diversas vezes, that maybe you preached many times, quando você vai apresentá-lo novamente, when you go to present it once again, você continua dependendo do you're Espírito still Santo. dependent on the Holy Spirit, Não é? right? Então, assim, eu escolhi o texto, So I did choose a text. coloquei, Senhor, I said, me Lord, confirma. please confirm. É isso mesmo. Is this what you want me to share? E aí, essa semana foi uma semana pesada, tanto no Brasil, This week was a heavy week in Brazil, if you're following. e também uma semana pesada, principalmente nos Estados Unidos, Here in the porque United States, nós esquecemos que dia 31 because the 31st foi a reforma protestante. was actually the Protestant reform. Foi uma mudança do It evangelho was a change that was applied to the gospel numa igreja que estava morta. in a church that was dead, a church that was spiritually dead. E houve um avivamento através de Martim Lutero. And through Martin Luther, there was a revival. Mas, às vezes, a gente foca muito no Halloween. And a lot of times we focus on Halloween. This man brought forth the idea Right. that it's through grace that you're saved, E not já é o works. contrário. And it's the contrary, right? Né? Ali tem toda uma ação diabólica por trás Halloween has a demonic de coisas simples. background, you know, and it makes it seem like it's simple things. É uma balinha, é um chocolate. It's through a candy or through a chocolate. Né? E, poxa, parece aqueles menininhos, né? Tudo You know, fantasiado, que little kids, bonitinho, all que dressed, lindo. looks cute, looks good. Né? Mas, por trás, But behind it all, há uma ação diabólica. there is a demonic manifestation. Então, a gente tem alguns grupos que a gente participa. And there are several groups that we participate on. E um dos grupos, depois o Azaf vai passar para a And gente. Azaf is going to share later with us. E foi nele que Deus me trouxe a confirmação. And God confirmed the word that I was going to share through this. Vocês vão entender depois And que eu you'll ler o understand. texto e depois vocês verem o vídeo. You will see the video after.
Eu falei, não, senhor, é isso mesmo. I said, okay, Agora Lord, você falou. I'm going to share. I Mais feel uma like vez, this is the o Senhor confirmation. me confirmou. That once again you're confirmed with me that this is what I'm supposed to share. E, gente, eu vou ser sincero com vocês. And I'm going to be honest with you. Desde a primeira vez que eu preguei num culto de oração From the first time that I preached in a prayer group, na in a prayer, igreja, prayer service, e era 20 minutos que a gente tinha, e It was about depois 20 minutes that we had era to só share. oração. Foi a primeira vez. it was the first time. Eu tremi as bases, And I was shaking on my boots. mas desde a primeira pregação até essa, But from the first preaching to this one, ou seja, estudos, ou seja, aulas, whether it's studies or classes, eu sempre peço a Deus I always ask God para confirmar. to Eu, confirm. Senhor, me confirma. I say, Lord, please confirm. Gente, se vocês acompanham os meus vídeos ali If you guys watch my das videos or aulas. if you follow the classes no YouTube, on YouTube, muitas aulas daquelas que vocês veem, many of these classes, tem aula ali que eu regravei 4, 5 vezes. they are Eu classes cheguei that a regravar uma aula I've 5 recorded vezes. 4 or 5 times. Eu cheguei no meio da aula, I got to the middle of the class o Espírito veio e falou assim, and I felt really strongly the Holy Spirit saying, no. no, yes, no. Parei, And I stopped comecei tudo de novo. and I began again. Comecei, I began, não, nope. parei, And I stopped comecei tudo de novo. and I began again. Da terceira vez eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. And at the third time I understood what God was trying to say to me. É o que chama confirmação de Deus. Veio, Confirmation of eu God. falei, Senhor, mas já é a terceira And I vez. said, Lord, this is the third time. Aí me veio à mente And it came to mind, Eli, Eli. quando Eli não entendeu. Eli didn't understand. Desculpa, I'm sorry. Quando Samuel não sorry. entendeu e foi Samuel. até Eli. Samuel, when he got called by God and he called his name, he didn't understand. He went to Eli. Aí ele falou, Samuel, And Eli said, escuta que Deus está te falando. the third time said, listen, next time listen because God's speaking to you. O Espírito tá falando alguma coisa com você. The Spirit wants to speak to you. God wants to speak to you. Não sou eu que estou te chamando. I'm Você not the está one vindo aqui calling toda you. hora. You're coming all the time that he thought Eli was calling him. It was the voice of God. Depois Then- daquilo que Eli falou a Samuel, After what Eli said to Samuel, leem o resto do texto para If vocês you read verem o that text- comportamento de Samuel. you should see the behavior of Samuel. E essa experiência que eu estou contando é que eu falei, veio Eli na minha cabeça. And that passage came to my mind when I was going through this experience. Aí eu falei, Senhor, And I said, Lord, o que tu queres? what is it that you want? Já é a terceira vez que eu This is vou the third time cortar a gravação. that I'm recording once again. O que é que eu não estou entendendo? What don't I understand? Eu não estou entendendo. I don't understand, Lord. E falei assim, abri mesmo o coração And I para opened my Deus. Estou heart to falando God. de And I said, uma I'm experiência. talking about an experience that I had. E, Senhor, I said, Lord, está ali na palavra. it's in the Word. Eu estou lendo a palavra. I'm reading the Word. Está dentro da palavra. It's within the Word. E no meio eu sinto o Senhor falando não. And I heard you say no. E aí realmente você tem que dobrar os joelhos, orar ao Senhor, falar. Truly, you need to bow your knees, pray to the Lord and say, O início, the beginning, eu fui pensando em ir por aqui. I had a thought and I followed that thought. E tu está me levando. But everything's taken me Está querendo me levar para outro caminho, só que eu to não estou another querendo way, ir. but I don't want to go that way. Então, Senhor, me ajuda a So Lord, entender please esse help me caminho. understand this way. E às vezes eu passei uma manhã inteira, que geralmente eu tiro sábado de manhã para Normally fazer I take isso. Saturday morning to do this, Parei, and I stopped. dei um stop na gravação, I stopped the recording. fechei o Zoom, I closed the Zoom. voltei para o texto, I went to read voltei para o tópico que era aquela aula, the topic of what I was teaching, e falei, estou aqui agora, tu falas. and I said, Lord, here I am. Please speak. Aí eu olhei de novo, um pedacinho do versículo And on a part of a que verse fazia parte da aula, that was part of that class, veio a confirmação de Deus. the confirmation of God came.
Falou, não, eu quero que você vá nessa direção. says, I want you to go to this direction. Não é que a direção que você está indo é errada. It's not that the direction you're going is wrong. Mas eu não quero falar sobre But essa direção sua. That's not what I want to speak about. Eu quero falar na minha direção. I Eu want quero que you to você go faça my aplicação nesse sentido. I want you to apply it in this sense. Então, irmãos, So, brothers and sisters, eu sempre fiz isso. I've always tried to do this. Já mudei mensagem. I've changed Estava no messages. banco. I was sitting down Mensagem preparadinha, with tudo. the message No prepared. meio, veio o Espírito, And the Holy Spirit began to mudou move in my tudo. Eu heart and subi aqui change, and I sem came qualquer, without como diz, qualquer papel, qualquer without coisa. a draft. Eu abri a Bíblia And I opened the Bible no mesmo texto, in the same text. li o mesmo os versículos I read the same verses, e fui pelo caminho que Deus queria que eu and I falasse went down naquela the manhã. path that God wanted me to. Eu sou bem sincero. I'm very sincere. Eu comecei meu ministério I began my ministry aos 24, 25 25 anos. 24, 25 years old. Tem o quê? 57, vai para 32, 33 anos. About Não como 33 years pastor. ago. Not as a pastor. Pregava na igreja, fui líder de I jovens. was a youth leader. I preached at church every now and then. Servi como diácono em uma associação evangélica. I was a deacon. E até o Senhor nos chamar para o caminho do pastoreado. Until the Lord called us to become pastors. Né? E esse tempo todo, And through this time, o que eu tiro é o seguinte, what I take is this. que o tempo That time te ajuda. helps. Você ganha experiência, You né, gain pastor João? experiences. Isn't that right, Vai Pastor? ganhando experiência. You gain experience. A experiência é muito boa, And experience is very good. mas a experiência sem Deus But experience é without uma God tragédia. can turn into tragedy. É melhor você ser uma criança nas fraldas ainda, It's better to be a child in the diapers. certo? Então, assim, So, eu sempre pedi a confirmação de Deus. I've always asked E for the Deus confirmation nunca- of God. Nunca deixou de falar comigo, And God de falar, never não, é isso mesmo. kept from Mesmo que speaking with fosse me. na última hora ali, no último minuto. If it was the last minute, the last moment. Então, eu queria que vocês levassem isso muito a sério. So I wanted you to take this very seriously. Eu não estou impedido I am not de impeded. começar um pensamento. I'm not stopped, or I'm not. I can start a thought. Não. Existe um princípio. There is a principle. Até porque o primeiro versículo na Bíblia fala, no princípio In the- criou Deus os céus e a terra. In the Bible, it says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Né? Então, até Deus deu um princípio So there's a a beginning. tudo aquilo que ele iria fazer. So God gave a beginning to everything that He was going to do, E ali ele organizou and He as coisas, organized things né, para que tudo viesse a existir, inclusive nós. so that everything came to exist, Homens including e us, mulheres. men and women. Mas, no meio dos seus pensamentos, But in your thoughts, sejam eles na sua vida pessoal, whether in your personal life, no trabalho, at work, na igreja, at church, numa mensagem que você vai in dar, a message that you're num going to estudo que você preach, vai in a dar, study that you're going to share, o primeiro clique the first click, realmente parte de você. it starts from you, from within. Mas aquilo ali, ele But tem que that- ir acompanhado pelo Espírito de Deus. It needs to be brought to life or followed on through the Spirit of God. Nunca confie em você. Don't trust in yourself. Mas, pastor, eu But sou pastor, salvo. I am O saved. Espírito Santo The Holy Spirit e Jesus Cristo and Jesus Christ e Deus. and God Você fala para eu não confiar em mim? tell me not to trust myself. Sim. Yes. Porque este local aqui, ou qualquer outro local que você vai estar Because any other place you go, pregando a palavra de Deus, you're seja going a to be forma que preaching the Word for, of God. o Espírito precisa estar presente. The Spirit needs to be present. E sabe como você entende que o Espírito está presente? And you know how you understand that the Spirit was present? Porque primeiro ele age em você. Because first He moves within you. Vamos ser sinceros. Let's Nós be sincere. sabemos, We know quando estamos falando, when we're speaking, principalmente da palavra de Deus, especially on the Word of God, se o Espírito está ou não em nós. if the Nós Spirit sentimos is in us or not, right? We can feel that. Os salvos sentem isso. Psalm says that. Quando nós colocamos as nossas ideias, When we place our own ideas, ou quando as nossas ideias estão conforme as ideias de Deus. or when our ideas are based on the ideas of God.
Essa é a diferença That's the difference entre o mundo between the world e a igreja. and the church. E hoje o texto ele nos chama a uma grande responsabilidade. And the text calls us to a great responsibility. No início do ministério de Jesus, In logo the beginning of depois the ministry of Jesus, dos 40 dias que ele passou no deserto em he spent tentação, 40 days in the wilderness being tempted by Satan. ele começou a chamar os discípulos. And then after that, he started to call the disciples. E os primeiros 4 And the first 4 que ele chamou, that he called, ele foi bem sincero. he was very sincere. Está em Mateus 4, It's in Matthew chapter 4, do verso 18 verse 18, ao verso 22. all the way to verse 22. Eu leio e depois você? Sim, senhor. Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Verso 18. So let's start on verse 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. From that time, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of God is at hand." And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon and Peter, called Peter, Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. They immediately left their nets and followed Jesus. Passando adiante, quer dizer, foi um pouquinho mais para frente, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também era filho de Zebedeu, né? Se era irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Going from there, he saw 2 brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother. And they were in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. And he called them. Consertando as redes, They were mending their nets, fixing their nets. Jesus os chamou. And Jesus called them. Esse é o final do verso. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. And they immediately left the boat and their father and followed him. Eu queria focar em 2 coisas. Let's focus on 2 things here. Pescadores de homens Fishers of men e consertadores de redes. and folks who repair nets or mending their nets. O primeiro detalhe é o seguinte. No verso 19, Jesus fala assim, vinde a mim, In verse 19, Jesus says, "Come to me, e eu vos farei pescadores de homens. follow me, and I will make you fishers of men." Se nós percebemos bem, Jesus não ofereceu nada. Jesus didn't offer something. Não ofereceu uma vida tranquila. He didn't say, "Hey, you're going to have a great life. Follow me and you're going to have a great life." Não ofereceu recompensas. He didn't say, "Hey, follow me and you're going to get great rewards." Não ofereceu nada que aos olhos humanos fosse recompensador. Or anything that shows us any kind of reward to human eyes. Não. No. Ele só pediu e falou, He said, vinde "Follow me após mim, e eu vos farei and I will make you pescadores fishers de homens. of men." Esses 2 primeiros aqui, These first 2 that he called, não é? que foram André e Pedro, which was Peter and Andrew. depois você pode ler em casa, And you can read it at home. This is João chapter 4. 25 a 42, And if you vocês vão read ver John 25, que Pedro e André foram discípulos de João Batista. you'll understand that Peter and Andrew, they were actually disciples of John the Baptist E eles viram João that was preaching before Jesus. And they falando saw assim, John. quando viu Jesus. When he saw Jesus, Jesus comes to John the Baptist. Né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And when John saw him, he says, "Behold the Son of God who takes away the sin from the world." Então eles já tinham tido, né, um primeiro início de discipulado com João Batista. So they had an intro with John the Baptist. Mas quando Jesus se aproximou aqui, então eles já conheciam Jesus. And they knew who Jesus was. Jesus foi
categórico com eles, porque eles já tinham ouvido que Jesus era o Cordeiro do mundo, que ia salvar o mundo. They had heard that Jesus was going to be the lamb that was going to save the world. Jesus foi imperativo. Jesus was interactive. Vos farei pescadores I will make de you homens. fishers of men. Aqueles dois homens, Those Pedro two men, e André, Peter and Andrew, eles largaram tudo e seguiram a they Jesus. left everything and they went to follow Jesus. Eles não duvidaram They did not doubt que Jesus faria através that Jesus deles algo. could do something through them. É lógico, Jesus usou a linguagem deles. And Jesus porque used their own language because eles eram pescadores. they were fishermen. Então, eles estavam acostumados a jogar a rede e buscar peixes. And they're used to throwing the net, grabbing the fish, fishing. Então, eles sabiam todo o procedimento. They knew the procedures. Eram profissionais. They were professional. It was the lifestyle. Só que agora Jesus chama-os para algo acima do profissional. Now Jesus calls them for something beyond that, Jesus chama para algo que era espiritual. something spiritual. Não havia um caminho traçado, There wasn't a traced path, mas havia uma missão a ser but cumprida. there was a mission to be fulfilled. E essa missão eles iriam aprender durante os 3 anos que eles caminhariam com And Jesus. this mission they will learn through the 3 years they walked with Jesus. Eles entenderam. Havia uma missão. There was a mission. They understood. Buscar Seek homens. men. Talvez eles tenham lembrado lá de João, né? João Batista, Maybe they remember John the Baptist quando ele apontou e eis o Cordeiro de Deus, when he pointed and says, "Behold the Lamb of God que tira o pecado. that takes the sin from the world." Eles entenderam. And they understood. E aí? E nós como igreja? And as a church, Né? Jesus, mais para frente, Jesus foi um pouquinho mais direto and Jesus was direct e imperativo. Para esses homens que largaram as suas redes for these men para pescar that let go of their homens, nets to become fishers of men, almas. souls. Porque Jesus, Because ele Jesus, diz em Mateus 16 e 24 in Matthew 16:24, o seguinte, he says the following. acho que eu não escrevi aí não, Azaf, 16 e 24, Mateus 16 e 24. Matthew 16. Então 24. disse Jesus a seus discípulos. And Jesus turned to his disciples and he said, Então André e Pedro estavam no meio. and Andrew and Peter Se certainly were there. alguém quer vir após mim, If anyone se desires to alguém come quer after ser me, pescador de homem, if anybody wants to be fishers of men, a si mesmo se negue. let him deny himself, Tome a sua cruz. take up his cross. Quer dizer, traga, mas não as suas dificuldades. Às vezes, toma a sua cruz, a gente acha assim, né? Sometimes in our difficulty, Ai, we a think, minha cruz, oh, I'm eu going vou to ter que take my continuar cross. I'm going to have com to esse carry my peso. cross, this burden, Não. this heaviness. É o preço da missão. It's the price of the mission. Irmãos, há um preço quando There nós is- pregamos o Evangelho. There is a price when we preach the gospel. Consulte lá o site Portas Abertas. If you go to the site Open Doors, Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Nigéria? if it talks about what's going on in the Christian realm, in the Christian world around the world. So if you follow what's going on in Nigeria, Até o Trump está querendo entrar, né? even Trump wants to go in and get involved, Dizendo que vai mandar tropas para lá para to que send troops there. defenda os cristãos To que defend estão the sendo Christians, mortos, igrejas estão because sendo incendiadas. There's a lot of murders going on with the Christians in Nigeria. E eu entendo bem. And I understand. Em 2011, eu tive um mês na Nigéria. In 2011, I was 1 month in Nigeria. E o norte da Nigéria, And the Nigeria towards the north, ele é controlado pelo o Islã, pelo it's controlled muçulmano. by Islam. É tanto assim que eu e o Edinho, né? Myself, with another fellow Nós called fomos. Ed, Olha lá pro lado, assim, que é punhado de gente ao nosso redor. and you walk there, it's a lot of people. A gente dava um passo, If you take one step, 3, 4. there were 3 or 4 with us, going with us. Aí nós perguntamos pro Caiode. And we Pastor João asked, conhece o Caiode. and we asked this man called Olha, Coyote, o Pastor Coyote. John knows him. Ele não
não dar um passo aqui? He Tem said, why 3, can't we 4. take a few steps without these guys being, following us? O que está acontecendo, What's Carol? happening? Explica, porque Can you let us know? ele vai no banheiro, tem 2 na porta. You go to the bathroom, the 2 guys would be standing by the door waiting for you to go to the bathroom and come out. Aí o Carol falou, olha, And he said, look, nós estamos numa área perigosa this is a dangerous area. para os cristãos. For E olha que Christians. isso em 2011 This ainda is não havia a 2011. perseguição que estava vendo agora. It's nothing compared to what's going on now. E ele foi bem claro, vocês são brancos. He said, you guys are white. O Edinho era mais ainda, o Edinho era transparente, do olho azul e Ed louro. was, he blue eye, green eyes, very white guy. Se o Bocaram, que era um dos grupos que estão lá, And there is the group, Boko Haram is one of the groups that are there. resolver sequestrar vocês, And if they a were gente to não sabe choose se to tem alguém kidnap you, this vigiando, guy was explaining, in this region, primeiro vai trazer um problema para vocês. it's going to be a problem. E o segundo, vocês Second. estão aqui You're here a convite de uma igreja. because a church invited you to be Porque here. lá você, na época, missionário só entrava a convite de uma igreja. Because Ou missionaries uma could missão. come through an invitation of a church. E nós não éramos nem missionários, And we were not nem estávamos ligados à missionaries. missão. And we weren't connected to any particular mission. Na verdade, era um convite. It was just de an uma igreja. invitation from a church. Isso vai trazer muito problema para nós junto ao Estado. And he said that brings us big problems. Isso vai envolver a embaixada daqui, Because vai it envolver a involves the embaixada de lá. embassy, it involves Então é por isso que esse a lot pessoal of está em sua volta. red tape, let's say. And that's why these people are around you. De um modo, eles são seus protetores. In a way, they're kind of your bodyguards. Aí nós falamos, então tá, And we said, okay, melhor obedecer, né? then let's obey. Ok, ele é da terra, ele sabe, He né? knows better, right? He lives here. E agora nós estamos vendo que realmente, com o passar dos anos, And through the eles, years, you can see now como ser pescadores de homens how to em be situações fishers of men in situations que fogem ao nosso controle. that are outside of our control. E sendo um mandado de Jesus, vinde após mim And e vos farei Jesus comes and pescadores de said, homens. follow Vem. me and I'll make you fishers of men. Então, ser pescador To be a fisher, é um chamado para a igreja. it's a calling for the church. Não existe exceção. There is no Todos exception. nós aqui, ó, All of us here temos que ser pescadores de homens. Em qualquer need to be situação. fishers of men. Aí, Azar, solta o vídeo, por So I'm favor. going to show you a video I'm going to share with you. Eu achei isso aqui And I thought that this impactante was awesome. na visão de pescador, The vision from a de fisherman buscar almas. of seeking souls. Olha, Trick or treat? No, it's not. It's a song for you. And the reckless love of God, oh, it chases me down. Fight still. So I have a song for you all. Yes. do you want a song? Yeah, the song. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Here's some facts about Halloween. Halloween came from an old Celtic festival called Samhain. It marked the end of the summer and the beginning of the dark season. People believed that spirits walked among the living and the dark forces needed to be stopped. They wore masks, costumes, and lit big fires, hoping to calm or trick those spirits. Some facts about Halloween today. The number of kidnappings and missing children rises a lot during this time of the year. Also, big sales of items used for witchcraft, spells, and black magic increase. But maybe that's just a coincidence, right? Still, we choose to use this day differently, to bring the life of Christ where others raise altars that celebrate death. So, use this day to preach the gospel. Depois eu volto ali no início, depois só no início. Pescador de homem. Fisher of men. Lançar a rede num dia desse. Casting the net over there. Será que eu teria coragem? Would I have the courage to do the same? Ou eu ficaria dentro de casa? I probably would stay home. Melhor não, porque isso pode dar confusão, I pode dar don't want to cause polícia. trouble. I don't want to. Maybe the police would get involved. Eu estaria invadindo a privacidade do outro, de ter a liberdade de comemorar. Maybe people would see as me invading their liberty of being able to celebrate what they want to celebrate. Lançar a rede To cast the net num ambiente totalmente desfavorável. in a
in an atmosphere that's unfavorable, Entenderam o chamado or de in an Jesus environment that's unfavorable. You understand the calling para André e Pedro? to Andrew and Peter? Eu vos farei I will make pescadores you de homens. fishers of men. Talvez tenha acontecido diversos momentos em que homens e mulheres de Deus lançaram a rede. Maybe there's been many moments where men and women of God cast out their nets. Mas eu fixei isso aqui na Suíça. But this over here in Switzerland, Esse aqui que está tocando o violão, this one in playing the guitar, ele lançou a rede, gente. that's casting the net, right? Ele não importou o local, It didn't even matter the environment, mas a rede, but the net, que é o evangelho, which is the gospel, ele lançou. he cast. E o Shared. evangelho transforma. And it can transform. O evangelho é o poder da And it is the igreja. power of the church, É o poder transformador que the nós transformative temos nas power mãos. that we have within our hands. Ide por todo mundo e pregai o Go evangelho through a the world toda and preach the criatura. gospel to every creature. É o poder da igreja. It is the power of the church. E para pregar o evangelho, And to preach nós the temos que gospel, ter a consciência de sermos pescadores we de need to homens. have the mentality that we are fishers of men. Porque quando nós temos essa convicção And when we have this conviction que independente da situação, that regardless of the situation, mas ali há uma oportunidade, but there is an opportunity, eu lanço a rede. I cast the net. E às vezes a gente pensa muito no material, né? Sometimes we think a lot of the material. Esse rapaz ele podia ter pensado assim: This man could have thought, eu vou ficar tocando meu violão aqui no meu quarto, I'm going to play the guitar in my room, afinando as cordas, making sure that I'm in tune, né? Tocando uma canção, playing a song, está louvando a Deus. still praising God. Está errado Is that wrong em fazer isso. in doing that? Mas é aquilo que eu disse. Às vezes Deus fala assim: olha, rapaz, tu está indo por um caminho, But it's what I was sharing from the beginning. Hey, you're going through a path, mas entende, but understand pelo meu espírito, que eu quero que você vá through my spirit por outro caminho. that I want you to go a different path. Então vocês entendem o que eu disse no início? Que às So you vezes eu interrompi understand. diversas vezes porque o Espírito falou: olha, não. And the Spirit said, nope, É aqui. it's here. Vai lá e descobre. Go and find out. Esse homem lançou a rede And he cast his num net lugar em que ele podia, sei lá, pegar o violão dele, fazer, quebrar, rebentar o violão, in a place that they could take his guitar away, machucá-lo. hurt him. Ele entrou totalmente no mundo das trevas. And that Ele is going invadiu into o the dark, mundo das invading the trevas. world of darkness. É só você ver as pessoas And all you need to do que is look at estavam the em people volta that e were o around them. intuito delas. Elas estavam envolvidas com Halloween. No, they're involved with the Halloween. O papel da igreja, irmãos, It é is the invadir as church's trevas. role. Sabe por quê? Porque know Deus why? nos Because tirou do mundo das trevas Took us from the e nos world transformou of darkness e nos transportou para and o transported us reino to a kingdom da sua luz. of his light. Yes. Um dia nós conhecemos o reino das trevas. One day we Cada um com knew sua experiência no the reino das world of trevas. darkness. Mas um dia Jesus, But one day com seu Jesus, sacrifício na cruz do Calvário, his sacrifice com o in the derramamento do cross, sangue, with the pouring of the blood, ele nos tirou desse reino das trevas e he nos took us from this world of transportou darkness and para transported o us reino to the kingdom da luz. of light. É isso que Jesus estava oferecendo And this is what Jesus was offering a Pedro e André. to Peter and Andrew. Vinde após mim e eu vos Come farei to me and I will pescadores make de you homens. fishers of men. E aquilo que eu disse, Jesus And it's what I said. não falou com eles, Jesus didn't say to them, não deu um manual, didn't give a manual, mas Jesus simplesmente convidou. but invited. E nós vemos And we a see- história. Vamos pegar Pedro, Let's take Peter, for example. não é? Jesus chamou para ele ser pescador, ele aceitou. Depois ele passou por uma crise em que ele negou Jesus. He went through that which he denied Jesus at the end when Jesus was taken.
Mesmo como discípulo, Jesus o chamou a atenção. And while he was a disciple and Jesus was with him, Jesus called his attention a couple of times. Mas tem um versículo assim, ó, pequenininho, assim, não é nem versículo, But there's a verse que ele chorou amargamente após ser negado de Jesus. that Peter cried after he denied Jesus. Aí passou. And then he goes, and then it passes. E aí, tem um versículo que eu não tenho aqui, veio à minha mente agora, And que there's a diz verse assim, that it says que houve um encontro de Jesus e Pedro, that there was a meeting with Peter and Jesus, só os dois. just the two. E encerra por aí. And he closes there. Eu não sei o que foi essa conversa, I don't know what this conversation mas was, em Atos, ele e João but him and John, disseram àquele paralítico, in Acts, him and John are walking and they come upon a paraplegic man who can't walk. não tenho ouro, He says, I don't Nem have gold prata. nor silver, mas isso que eu tenho, but what I do te have, dou. I give to you. Em nome de In the Jesus, name of Jesus, levanta-te stand e anda. and walk. Eu não tenho nada para te oferecer, I don't have humanamente anything to falando, offer you, mas eu lanço a rede. but E I te digo cast the net, and I tell you que essa rede que é o Evangelho, that this net, em que Jesus that is the gospel, me enviou, that Jesus sent, ele pode mudar a sua vida, He can tanto change your física life. como espiritual. physical or spiritual. Então esse vídeo aqui So ele me this mostrou video, isso. Olha, It shows that. você teria coragem? Would you have the courage? E você vê And you que see como que o Espírito age, How the e ele age com a Spirit gente, moves. que o Espírito não é agressivo. That the Spirit is not aggressive. Quando nós somos muito agressivos às vezes, Sometimes when we're too achando que aggressive, estamos sendo pescadores, thinking we're being fishers of men, nós devemos repensar. we should rethink that. Ele perguntou assim, vocês querem uma canção? He said, do you want a song? Ele começou a tocar. And he just started to play. Não é? Você viu ali que ele Right? tocou You saw it. 2 pedaços He put de two duas pieces canções. of 2 songs. E depois ele lançou definitivamente a rede. And then he cast the net Olha, o Halloween é isso, é aquilo, Halloween é tal, is tal, this, tal, tal, Halloween tal, is tal, that. e explicou para ele. and explained E deixou a eles a escolha. and left this choice up to them. Mas ele anunciou primeiro a But he Jesus announced first Jesus. através de Through uma music. canção. Irmãos, My brothers and sisters, nós não sabemos we don't know a missão the mission que Jesus vai that Jesus nos will colocar. put us in. Nós só sabemos que nós estamos na missão. But we know that we are called to the mission, A missão de pescadores de to be homens. fishers of men and women. Mas dentro dessa missão, But within this mission, eu nunca imaginava estar nos Estados Unidos. I never even thought that I would be in the United States. Já vai para 11 anos. It's been about 11 years now. Gente, o meu ministério no Brasil My ministry in Brazil era um ministério sólido. was solid. É. Talvez Deus me trouxe para cá porque eu estava muito confortável. Maybe God brought me here because I was getting too comfortable. Né? Era um pastor de ensino numa igreja, I was a teacher in a church, uma igreja grande, a big church, 2.000, 2.500 membros. about 2,000, 2,500 members. Então, estava na área de ensino, I was era in the area diretor of de um seminário teaching. teológico, I was the director of a era theological professor de um seminário teológico. ministry. Dentro do seminário teológico, aconselhei within the muitos seminary, alunos que estavam totalmente perdidos, I counseled apesar de many serem students cristãos, that were very lost, although they were Christian, pregavam o evangelho. preached the gospel. Você tem ideia, a igreja tinha que ter 3 cultos, The porque church a had igreja 3 não services, cabia toda a because it could membresia. not Pastor fit João conhece a all the igreja. members. Pastor Igreja João knows Batista this do church. Tirol. Tinha que ser dividido porque And não the dava. services Era, had to be divided. e olha que não era a igreja, era uma igreja que cabia 800 pessoas. And it was a church that fit about 800 people. É. It's true. Agora tu vai começar uma nova vida num país, And then you'll entender o go que and é you begin a aquilo new lá, life in the country, and to understand what that is, saber o que Deus quer. to know what God wants. Mas Deus nunca tirou a missão But de God ser never took pescador de the homens. mission of being a fisher of men. Não.
Então, So, primeiro precisa de acontecer realmente uma genuína there transformação needs de to be a vida. genuine transformation of life. Gente, apesar de todas essas mudanças que eu passei, Despite all these changes I went through, eu estou num país tranquilamente confortável como eu estava no Brasil. I'm comfortable as Se I was olhar in para esse Brazil. lado, If you look, hein? Aqui eu tenho a liberdade de here I estar have freedom aqui. to be here. Não tenho medo de entrar aqui um grupo de pessoas I don't que have a vão fear that this will tentar be me invaded matar. by people that are trying to kill me incendiar essa or igreja. burn this church to the ground. Eu não estou no meio de uma perseguição. So I'm not being persecuted. Ah, então só vale aquele que está lá na perseguição, So it's a only- igreja So it's only the Hã? church that's being que está persecuted that it's worth passing. escondida, a igreja que é perseguida The church that is persecuted diretamente. directly. Eu não estou dizendo isso. No, that's not what I'm saying. Estou dizendo que independente do lugar que Deus te colocar, The independent from the place that, regardless of the place that O God chama- places you, the calling o chamado de Jesus continua o of mesmo. Jesus is still the same. Vinde a mim e vos Come to farei me and I will make you pescadores fishers of men. de homens. Como nós estamos? How are we? Será que nós vamos precisar de uma perseguição Are we going to need a persecution, direta a direct persecution, para nós entendermos for us to o understand chamado? the calling? Gente, se vocês estudarem a história If do you protestantismo the americano, story of American Protestant, a América, ela enviou missionários e missionários para o mundo America sent inteiro, missionaries throughout the world. They sent, inclusive para o Brasil. including Brazil. Muitos de nós aqui Many of us here, podemos dizer assim que nós somos frutos de missionários We are que the saíram fruits daqui para pescar of homens no missionaries Brasil. from America that went to Brazil to preach the word. É. It's true. E eles não foram perseguidos. And they were not persecuted. O Brasil nunca foi um país que perseguiu diretamente Brazil os wasn't a country cristãos, that persecuted Christians prenderam, or took them to prison destruíram or igrejas, destroyed churches colocaram a vida de homens e mulheres em perigo. or placed the lives of men and women in danger because of Christianity. Mas esses missionários foram pescadores de homens lá. But they were fishers of men there. Esses missionários These missionaries trouxeram talvez essa geração que está aqui brought this generation that is here, e que talvez eu seja um deles. and that maybe I'm one of them, Que através de pescadores de homens, that through them, não é? Que foram para o Brasil, that went to Brazil, me fizeram entender helped me que eu understand precisava de uma transformação de that I vida. need a transformation of life. Eu já contei a minha conversão And I've talked to aqui. you about my conversion before. Os 4 dias do carnaval, quem pregou foi Donald Wise. Donald Wise. Wise, yeah. Donald Wise. Yeah, John Wise was the one that preached in the carnival for 4 days. Ele é um missionário no Brasil. He's a Já missionary está in bem Brazil. velhinho, né? He's older, Ele é do Tennessee. and he's from Tennessee. Pescador de homem, ele lançou And a that rede. was a fisher of men. He cast the net. E nós? How about us? Mesmo nessa relativa tranquilidade, In this tranquility, let's say, temos sido pescadores have de we homens? been casting our net? Temos lançado as nossas redes? Eu me faço essa pergunta. I ask you Sério, that question. eu me faço. I ask myself that question. Sabe? A segunda parte, And the second part ela está no verso is in verse 21. 21. Jesus andou mais um pouco, So going from there, né? right, Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos. saw 2 other brothers, Tiago, filho de Zebedeu, e James, son João, of seu irmão. Zebedee, and John, his brother. Estavam num barco em companhia de seu pai They were with their Zebedeu, father Zebedee, consertando as redes. mending their nets. Jesus os chamou, And he called them. e eles, deixando o barco, And e immediately seu they pai left imediatamente o seguiram. and followed him. O segundo ponto,
consertadores de rede. Men who fix nets, menders of nets. Não sei se vocês entenderam consertadores de rede, But I don't know if you understood that mending the net, mas é um ministério but it's maravilhoso. an awesome ministry. Ele prepara os He pescadores prepares the fishermen para lançar as redes. to cast the net. Vocês veem aqui Come here, o quê? Tiago e João. James and John, E eles estavam consertando a rede. and they were fixing their nets. Por quê? Why? Porque, com certeza, Because for certain, havia buracos. there were holes. Se lançasse as redes, And if you cast the net, os peixes iam escapulir por the onde? fish would escape Pelos buracos. through those holes. A pesca não seria frutífera. The fishing would not bear fruit, Né? right? Trabalho jogado fora. It's work thrown away or wasted work. Há um ministério There is a ministry maravilhoso. that's awesome. Um ministério de consertadores de redes. Menders of nets. São aqueles que preparam It's those who prepare homens e mulheres men and women para lançarem as redes. to cast the nets. Todos são pescadores. All are fishers. Mas no meio de todos A os fisherman. pescadores, tem um que precisa, às vezes, de consertar as But redes. there are those times that we need to fix the net. E o que é consertar as And what redes? is that to fix the net? What does that mean? É ter a visão do alto It's to have the vision from above de como a igreja vai avançar, of how the church will advance, de como a igreja vai alcançar how the almas, church will reach souls, como a igreja vai sair de quatro paredes. how the church leaves from the four walls. Não é de qualquer jeito. And it's not just in any way. Passa o início do vídeo para mim, por favor. Put the beginning of the video, please. Nós focamos muito no tocador de violão. We Mas olha para focused a vocês lot verem. on the guitar player, but look for you to see. Tem um ali de boné e tem outro lá atrás. There's one with a hat and there's another one in the back. E aí foca naquele que está tocando violão. Obrigado, Azaf. Thanks, Azafi. O que aqueles dois estavam fazendo? What were those two doing? Eles estavam consertando as redes. They were mending the nets. Eles estavam They were preparando, preparing, mesmo que por detrás, even in the background, para que aquele rapaz so que está that tocando o man violão who was lançasse playing as redes. the guitar would cast the net, Certo? right? Só que um detalhe, One detail. nós somos diferentes. We are all different. Eles poderiam ser sociáveis, They esses could dois, be não é? sociable, right? Those two. Para serem aceitos, às vezes nós usamos To be desculpas accepted, sometimes we use excuses para pregar o to evangelho. O preach the evangelho não tem gospel, desculpa. but there is no excuse. É um só. E It's de just pregar o one. evangelho a toda Go preach the criatura. gospel to every creature. É lógico que você tem que respeitar Of a course, cultura, you have to respect the culture, o país, the country, o povo the people da qual você foi chamado para of ir. what you were called to go. Mesmo que seja dentro do seu país, dentro da sua cidade. Even in your city or your country. Aqueles dois, se eles pensassem por si só, If those two thought by themselves or for themselves, então assim, vamos ser sociáveis so let's para be dar mais sociable to give abertura more of an opening para o nosso amigo aqui que For our vai, friend here. vai realmente evangelizar. that's going to evangelize. Vamos nos fantasiar? Let's also be disguised. Aí o pessoal vai tocar, vai olhar nós dois assim e And people are falar, going to play, they're going to see us, esse aí é da turma. they're going to say, oh, look, he belongs to the group. Não, irmãos. Nós somos chamados para ser diferentes. We were called to be different. Aqueles dois, Those two, eles usaram isso aqui, ó, they've used this consertar as redes. to fix the nets. As redes tinham que estar confiáveis The nets need to be trusted para ser lançadas. to be casted. Às vezes não somos nós It's not us que vamos
lançar a that are going to rede. cast the net. Mas nós temos que ter a confiança But we need to have the trust que mesmo por trás that even in the background, from behind, nós estamos consertando, we are mending, preparando, getting ready, discipulando, preparing and discipling, ensinando, teaching, para que a rede não tenha buracos. so that the net will not have holes. Para que quem pegar So essa that rede those who take the net, possa lançar they send it, they cast it, e não apresentar and not present um evangelho como ele está sendo apresentado. a gospel like it is in a lot of places being Esse presented. evangelho aí A gospel é uma rede cheia de furos. that comes with full of holes. Esse evangelho é água com açúcar. It's just sugar Não é? water. Esse evangelho que é mais promessa It's more promising do with que promises compromisso. than a commitment. Eu prometo tudo para você. Você vai It ser offers curado, a bunch of rewards and a bunch of promises. você vai You'll be ter healed. You'll prosperidade, be prosperous. não é? Você vai ser bem You will sucedido, be successful. não é? Jesus vai fazer isso. Jesus is gonna Ele do assume this, a Jesus is gonna responsabilidade do de that. Jesus, né? And he gives responsibilities to Jesus. Jesus vai fazer isso. Jesus is Jesus, gonna do eu this, Jesus estou is gonna do falando that. que Jesus vai fazer. Jesus is going to do this. Uma rede totalmente cheia de buracos. That's a net full of holes. A partir do momento que você tirar o atrativo, When you take away all the attractiveness and the promises, as pessoas somem. the embellishment, then people will disappear. E vão procurar outros que estão fazendo a mesma coisa. And they'll go seek someone else who's doing the same thing or preaching the same thing. Não é assim que Jesus disse. And that's not how Jesus says. Jesus primeiro procurou homens que estavam He realmente sought trabalhando no men pesado. who were working Não é? Puxar uma rede cheia de peixes to é pull pesado. a net full of fish, especially if it's a lot of fish. It can be heavy. Mas aqui é um trabalho cuidadoso. But here's a careful work. Hã? Pegaram a rede, They took a net, olharam a rede como um todo they looked at a net as a whole, e olharam, não, esse pedaço aqui precisa ser consertado. said, no, this piece over here needs to be fixed, Precisa ser emendado. needs to be mended. Precisa de ter a resistência Needs to have the suficiente resistance para não arrebentar to not let go na hora que ela for lançada. when it's cast. Responsabilidade, That's a responsibility. maturidade, And maturity compromisso. and commitment. Nem sempre nós estaremos We won't always be na frente, in the front, mas nós precisamos entender but we should que mesmo understand na retaguarda, that even in the background, nós precisamos de entregar algo de valor we para should aqueles que give vão. something of value to those who go forward. Segurança, Security, backup, a coisa certa, the right thing, o modo certo, the right way, para que aqueles que vão for those that go possam lançar a rede e ter a can segurança cast the net and que have o the certainty evangelho that the gospel é o verdadeiro e genuíno. is genuine. Isso eles aprenderam And this they learned com aqueles que consertaram, with those who fixed, repaired, mended the nets, aqueles que ensinaram, those who taught, aqueles que prepararam. those who prepared. Nós precisamos ter essa consciência We need to have that consciousness de preparar of preparing aqueles, às vezes, que those vão that sometimes go lançar a rede. to cast the net. E no momento em que formos nós os lançadores dessa rede para And when we pescar em cast- homens, para pescar em almas, When we cast these nets nós temos a fish certeza we have the certainty e a convicção and the conviction que o evangelho que nós estamos that the gospel pregando that we are preaching é aquele evangelho que nos foi ensinado, is the gospel that was taught to us, aquele evangelho genuíno, that genuine gospel, aquele evangelho sem furos, without verdadeiro, holes, truthful, direto. direct. Há duas missões nesse These two nesse missions início do chamado. That we see over here. O chamado do id, The calling of the go, direto, direct, vinde, come, vinde após mim, come after me,
Essa foi a follow me. palavra para os dois primeiros, That's the first two. Come follow me. Pedro e André. Peter and Andrew. E o segundo, Jesus não falou, vinde após mim. And the other one, what Jesus said was, Vocês leram? Olha o 21 de novo. look what he says on 21. Andando, viu outros dois irmãos, He Tiago saw James e João. and John, E and eles the estavam consertando as redes e os sons of Zebedee chamou. fixing their nets and called them. Jesus fez o convite. He did the invitation. O primeiro foi imperativo. The Vinde, first one was interactive. Come and I will make you eu vou fishers fazer of men. você pescador de homem. O segundo, Jesus second. chama-os He called them para a missão to the mission de serem to be verdadeiros ensinadores e preparadores daqueles que those lançarão who as redes. prepare for those who will cast the nets. Dois ministérios que Two estão ministries that are vivos e têm que estar vivos living, dentro da should be igreja. living within the church. Sendo o seguinte, que nós podemos exercer os dois. Num momento so that somos we can lançadores. exercise both. Em outro momento nós estamos One time we can be those who cast, preparando aqueles. and the other que we can vão. be those who are preparing those who go. Isso depende de And this amadurecimento cristão. Depends on Christian maturity. Nós podemos ter aqui ensinadores e ensinadores. We can have teachers, Pregadores e preachers, and pregadores. preachers. Se nós não quisermos, nós não seremos. If we don't want to, we won't be. É esse o ponto. This is the point. É o ponto da mudança. It's the point of change. Esse ponto da This mudança, point of change, eu tenho que estar disposto I need to be ready a entender to que understand mesmo em situações em that que eu even não in vejo situations that I don't see oportunidade, opportunity, a oportunidade está ali the para eu lançar a opportunity rede. is there for me to cast the net. E mesmo no segundo ponto, consertando as redes, And a second point, eu fixing não the nets. vejo I don't oportunidades, see the opportunities, mas elas estão but ali. they are there. Porque Paulo, Because ele Paul, fala isso praticamente he says de this modos diferentes in many em different todas as suas ways. cartas. in all the letters, Na união da igreja, in the union of the church, onde que é um corpo, where it's a body, e cada membro and ajuda each member helps o outro membro another member para um funcionamento for the functioning, perfeito, perfect functioning, né? right? E isso And this é uma obrigação nossa. is our obligation, É. right? Por quê? Porque Jesus disse Because 20. Jesus says, come, Então ele é imperativo. and so he's interactive. Depois, lá, já antes da sua ascensão, depois da sua ressurreição, ele disse: ide. He said, go, É imperativo. and E it's Paulo, interactive. em Coríntios, And Paul in Corinthians, ele diz o quê? he says what? Versículo também pequenininho. It's a small verse. Me foi imposta esta obrigação. This obligation was put onto me, E ai de mim se não and pregar of me if I do not preach o evangelho. the gospel. Paulo entendeu 100%. Look at what God has for you. Esse versículo, This verse, você segue com vocês, às vezes eu leio ele sometimes I verse, I'll be sincere. e falo, Senhor, I say, Lord, como é? É assim mesmo? É obrigação? Is it an Obrigação é uma obligation? palavra tão forte, né? obligation is such a strong word. Me imposta essa obrigação. It was Paulo, imposed onto me. e ali, And there, não é Jesus falando com ele, Paulo, eu not estou te Jesus dando, eu saying- estou falando, não era uma palavra It wasn't a word de Jesus para Paulo, of Jesus to Paul. não era o Espírito Santo It falando com wasn't the Paulo, Holy Spirit saying to Paul. é realmente It's Paulo truly Paul expressando o que ele expressing sentia. what he felt. Me foi colocado essa obrigação. And this obligation was put.
E olha, igreja de Corinto, ai de mim se eu não pregar o evangelho. And into the church of Corinth, he Ai said, de mim se eu "Woe não of me if lançar a I don't rede." preach the gospel, if I don't cast the net. Ai de mim se eu não fizer o que eu estou Woe of fazendo me com vocês. if I'm not doing as I'm doing to you. Ensinando, Teaching, discipulando, Discipling. consertando as redes, Corinto. mending the nets. Eu estou aqui pregando, I am here Corinto. preaching. Igreja de Corinto. Eu estou lançando a rede aqui na Corinthians, cidade I de am casting Corinto. the nets. Mas eu também estou falando com And I'm vocês. telling you, Eu estou ensinando I'm vocês. teaching you. E ai de mim se eu não And fizer woe isso. of me if I don't do this. Paulo não Paul importava didn't care com a recepção about the reception que ele poderia receber, that e he muitas would vezes foi receive, negativa. the welcoming that he would receive, or how it would be welcomed, what he said. Mas ele lançava as redes. But he would cast the nets, Ele tirava o tempo para ensinar. and he would take the time to teach. It's true. E nós? How about us? Quais as oportunidades que What eu estou opportunities that tendo we have, e não estou lançando? but we're not casting the net? Quais as oportunidades que What você está opportunity tendo e não está lançando as That we redes? are having and we're not casting the net. Quais as oportunidades que você está That tendo you and I are having. de aconselhar, Of counseling, de ensinar, of teaching, de contar alguma experiência of telling some kind of para o experience seu to irmão, para a sua irmã, your brother and to your sister, para que ele se fortaleça, for them to be strengthened, para que a sua rede esteja perfeita no momento que ele for for his lançado. net to be perfect. Irmãos, Brothers and sisters, pense bem, think of this. se não somos nós, igreja, If it's not us, the church, quem será? who will it be? Se não formos nós aqui, falando it's da not Fellowship us of here, Boston, Christian Fellowship of Boston. se não for o nosso grupo que If it isn't fizer our isso, group that does this, quem vai fazer por nós? who will do it for us? Somos nós. We are called to do it. Somos nós que temos que promover We need to promote aquela chama viva that living flame entre nós e in, sermos in our pescadores midst, de for us homens, to be fishers de of lançar men, a rede, o and evangelho. to cast the net, the gospel, Somos nós entre We, nós amongst ourselves, a obrigação de edificarmos uns aos outros. should bless each other, to build É. each other. Você vai esperar que a igreja aqui na frente, You're a gonna wait for igreja, another church, sei lá, em Malden, The one em in Malden Everett, or Everett. verdade? Ok, são irmãos em Cristo, we're brothers and sisters mas in eles não estão Christ, 100% o tempo todo conosco. but they're not with us all the time. Na realidade, seria uma ingerência. It will be Não ingerência, seria como falaria aqui para você entender, Guto? Seria uma falta de educação it will be, let's say, a lack of proper manners eu dar for me to give ideias ou palpites num ideas lugar on a place que eu vou lá esporadicamente that I go ou nunca fui. sporadically or never went. Não é? A menos que haja um pedido de ajuda. Unless there's a request for help. Eu não nego, nós estamos fazendo um trabalho em Salem. Mas foi dado, não foi? Foi We're doing passado no o work in direito Salem, but à Fellowship of requested us. Boston. They asked us to help. It's true. Na pessoa do pastor João, lançar a rede, Pastor John is there. João was there casting the net. o estar ali orientando, discipulando, To be discipling and guiding. mas somos nós. But it was us. Somos nós. It's us. Não espere que outro faça. Don't wait for another one to do. Amém? Amen? Que nós possamos ter isso em mente. Let us have this in our minds, in our hearts. Eu preciso I ser need um pescador de to homens. be a fisher of men. E eu preciso que a minha rede And I need my esteja net to be sem without any holes. E eu preciso de olhar. And I need to look. Veja bem, entenda. Eu não estou sendo Understand. intrometido na vida do meu irmão. I'm not being nosy in interfering in my brother's life. Mas através do discipulado, But through discipleship do conselho, and counselship da troca de ideias, às vezes até and the informal. exchange of the ideas, even informal,
consertando fixing aquela rede, that para que ele net se sinta fortalecido. so that they can feel strengthened. É nossa obrigação, It's our duty. é nosso dever, It's our role até que nós estejamos until we are no céu. in heaven. Amém? Amen? Que Deus nos abençoe. May God bless you. Amen. Amen.